Volto a falar sobre saúde, porque de acordo com pesquisa feita pelo IBGE, os idosos são os mais afetados pela depressão. Esse grupo representa 13% da população brasileira. Juliana Santos, como perceber, um quadro de depressão entre os idosos, que geralmente já vão diminuindo mais as atividades, então a gente precisa ficar observando outros fatores e também como ajudar, nessa situação. Isso mesmo, Renata. Dados preocupantes, que você trouxe agora para a gente, mas a gente tem uma dificuldade, eu acredito que muita gente possa passar por isso, que é de auxiliar esse idoso que se percebe aí um quadro de depressão. Muitas vezes a situação muda na vida desse idoso, recebe a aposentadoria, fica mais em casa, às vezes passa por um quadro de luto, marido, mulher, enfim, e filhos até que morrem antes dele, aí esse quadro de luto também acentua a depressão, enfim, diversas situações podem acontecer para que esse idoso fique mais depressivo, fique triste, enfim, a gente precisa sim observar essas mudanças de atitudes no idoso, mas a gente enfrenta uma dificuldade que é auxiliar esse idoso com relação à saúde. Eu conversei com o Bruno Rafael Lins, que é psicanalista e professor do curso de psicologia do Uninassal Caruaru, e ele trouxe dicas para a gente de como a gente auxiliar esse idoso a procurar ajuda. Vamos acompanhar. Bruno Rafael Lins, psicanalista e professor do curso de psicologia do Uninassal Caruaru. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Hoje nós vamos conversar sobre a depressão na terceira idade. Como identificar? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aqui estar conversando sobre algo tão importante que é a saúde mental. E aí você faz a primeira pergunta, que é como identificar. E isso é bastante sutil, porque os sintomas da depressão, eles são muito análogos com a tristeza. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se deparando com várias situações que nos causam também tristeza, porque vai se desconhecendo da imagem que traz o espelho, muitas vezes. E até mesmo os diagnósticos médicos de algumas coisas que ficam diferentes do nosso corpo, e a gente vai se deparando com algumas limitações. E aí esse acarretar de várias situações pode ocasionar uma depressão. Então, primeiro ponto, a gente tem que distinguir o que é tristeza e a gente tem que entender o que é depressão, tá? E aí, como é que a gente vê os sintomas depressivos? É aquilo que começa a limitar, a esbarrar, a fazer aquilo que não tem no cotidiano. Você não tem mais força suficiente. A tristeza e a melancolia está tão profunda, ou às vezes tão de forma de margens, que você não consegue executar algumas atividades que seriam costumeiras, que seriam normais do dia a dia, do cotidiano. Como é que a gente convence um idoso de que ele precisa de um acompanhamento, porque a gente está percebendo ali um quadro de uma possível depressão? Como é que a gente consegue convencer esse idoso a procurar ajuda? Essa sua pergunta é muito importante, porque é uma dificuldade muito grande, de verdade, de levar esse idoso ou convencê-lo para ir para uma psicoterapia e para uma análise. Porque a gente tem, o primeiro ponto é o idoso onde ele está inserido e a cultura. Toda vez que um aluno de psicologia ingressa numa formação para ser psicólogo, eu falo e digo para toda a classe que os sintomas da questão psíquica ela está ligada diretamente com a cultura e a antropologia dessa pessoa, onde isso falar sobre saúde mental e dizer que o tá doido. A gente escuta bastante isso. Eu não vou porque eu não tô louca, não tô louco, e aí no meu tempo não existia isso. E aos poucos a gente vai inserindo com informação como a entrevista que você está falando agora, que é de suma importância para a gente desmistificar a questão da saúde mental. Todos nós merecemos fazer uma psicoterapia. Então o primeiro passo é convencer o idoso falando que aquilo é algo de um processo que ele vai contar a sua história para outras pessoas e que outra pessoa está ali capacitada para ajudar. E que também pessoas dentro de casa estão também fazendo esse processo de terapia, porque é muito importante o idoso ver um exemplo na família, um exemplo de algum neto, de algum filho que já está passando por esse processo. Então a gente tem que estar pensando nisso, nesses aspectos de exemplos, tem que usar de situações criativas e não forçar, é o mais importante.
Bruno Rafael Lins, psicanalista e professor do curso de Psicologia da Uninasal Caruaru, muito obrigada por conversar com a gente e esclarecer esse assunto tão importante. Eu que agradeço. Recentemente eu fiz um projeto lá na Casa dos Pobres, lá São Francisco de Assis, com os alunos do 6º período, que é sobre histórias. E contando histórias com muita musicalidade, falando daquelas histórias que eles têm, porque os idosos têm muitas histórias, as pessoas têm muitas histórias, e as histórias são histórias de vida. Eu também tenho alunas. Eu tenho uma aluna em especial que chama Tereza Cristina, que ela tem mais de 70 anos, ela está estudando psicologia, ano que vem ela vai estar se formando. Então, a vida, ela não termina na fase de idoso, a fase quando a gente vai para os últimos estágios, como a gente diz. A vida tem muito a ser vivida, a partir do momento que a gente respira, a partir do momento que a gente vive, a partir do momento que a gente sente o ar entrando nos nossos pulmões, a gente tem força para desejar. Então, essas pessoas que estão ouvindo essa entrevista, que não desista dos seus sonhos por conta das idades, que não desista do seu foco, da sua meta, que se ame, se abrace. E se você está sentindo essas tristezas todas, que procure um profissional, não deixe para depois. É de suma importância esse cuidado, esse zelo para você. Então, esse é o recado que acho que a rádio precisa passar, e para que a gente venha desmistificar cada vez mais o processo da saúde mental. Saúde mental é o nosso maior bem, e a gente cuidando dela vai estar cuidando de várias outras formas, não só nossa, mas da nossa família, das pessoas que a gente ama, e assim sucessivamente, tá bom? Isso aí, nós acompanhamos agora a fala do Bruno Rafael Lins, psicanalista e professor do curso de Psicologia do Uninasal Caruaru. Importante recado deixado aí, e a gente reforça sim que é necessário cuidar da saúde mental, apesar de chegar na terceira idade, né? Até porque a vida não acaba quando a gente passar aí dos 60 anos, né? A vida ainda pode ser curtida, pode ser vivida intensamente, então é necessário sim cuidar da saúde mental nesta idade, e também é importante que a família auxilie nesse processo. É fundamental. Renata. Obrigada, Juliana. E ter paciência, né? E não desistir. 10h18, vamos passar pelo WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem.